Então, de novo, gravando já, obrigado pela presença de vocês dois, Juan e Bran. O espaço é de vocês, fiquem à vontade. Se quiserem antes apresentar um pouquinho de vocês, da biografia, história profissional, enfim, casa de vocês, cara. Obrigado aí demais pela presença. Obrigado, Maurício. Vou começar, porque aí depois eu já passo para o Bran e o Bran já emenda que ele vai fazer toda a primeira parte da apresentação. Antes de tudo, eu quero agradecer a você, ao Correio Sabiá pelo convite e parabenizar também pela iniciativa. Acho que é, esse projeto de você, teu, né, e com todo o pessoal aí desse treinamento é muito bacana. A gente já conversou sobre isso offline, né? E, enfim, acho que é muito importante. Bom, meu nome é Juan Torres, eu fui gerente, né, sou gerente de programa do Amazon The World, de projetos, é, e junto com o Bran, né, a gente coordena o trabalho, coordenou essa investigação que durou um ano e meio, sobre a presença de grupos armados e economias ilícitas na Amazônia, é, e o Bran vai falar detalhadamente sobre o projeto. Eu fico baseado normalmente em Salvador. Minha carreira toda é no jornalismo diário e mais recentemente trabalhando com projetos, né? E, enfim, acho que a Amazon The World é certamente uma das coisas mais gratificantes que eu já fiz em termos de jornalismo. Então, muito feliz aqui em apresentar o trabalho. Bran? Gracias, Juan. Bueno, para los que se conectaron tarde, hoy estamos hablando del proyecto Amazon Underworld y mientras tanto va a ser un clase de español también para ustedes porque yo no hablo portugués. No obstante, con cualquier duda o pregunta, porfa no hesitan y hazme saber o pregúntame, ¿ok? Mi nombre es Bram Ebus, yo soy de los Países Bajos, de Holanda, pero ya llevo viviendo más que 10 años aquí em, en Colombia, pero trabajamos por toda la región. A pesar de que soy criminólogo, yo he liderado y trabajado en proyectos de periodismo investigativo ya hace muchos años. Y hoy tenemos una presentación para hablar un poco sobre nuestro último proyecto que se llama Amazon Underworld, pero también queremos explicarles un poco cuál es nuestra filosofía periodística y mostrar unos otros trabajos previos que hemos hecho. Entonces, ahora voy a hacer algo que mayormente va mal, que es compartir mi pantalla. Entonces, dame un segundo porque tenemos una presentación para ustedes hoy. A ver, ustedes pueden ver algo que dice periodismo ambiental, Sim, ¿sí? conseguimos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, a los prácticas periodísticas que hacemos, yo muchas veces parto de la criminología, entendiendo que cuando estamos estudiando crimen o crimen organizado, siempre hay pues, perspectivas sociales y de poderes grandes que están en la causa de los fenómenos que estamos observando. Yo sobre todo empecé a mirar crímenes corporativos cuando yo aterricé en América Latina, donde siempre hay una permisividad del Estado donde vemos que los poderes políticos y corporativos se juntan y exaleran en lo que podemos percibir prácticas con altos impactos ambientales, ¿no? Como la minería, la agroindustria. Yo empecé en Colombia a investigar justamente el comportamiento de multinacionales mineros, pero en la criminología a veces partimos de un concepto criminológicamente verde, que es el concepto de daño porque legalmente las ramas legales pueden ser diferentes por país y a veces hasta la legislación por los intereses políticos, corporativos, se adaptan al comportamiento de empresas que generan altos ingresos para un país o que tienen lazos con la élite política. Lo que quiere decir que a veces las mismas empresas están protegidas
por la legislación. Mientras tanto, ellos generan muchos impactos ambientales. Entonces, a la criminología miramos no tanto a la legalidad, pero más bien al impacto al medio ambiente. Un otro ejemplo es, por ejemplo, al mercado de mercurio. Como seguramente todos saben, el mercurio es un líquido metálico que usan para atrapar finas concentraciones de oro, hacen un amalgamo, lo queman y quedan con el oro, y el mercurio contamina la salud pública y los ecosistemas altamente. No obstante, hay países que ratificaron un convenio internacional de Minamata y prohibieron la importación, el comercio y el uso de mercurio en fines mineras. Pero hay otros países como Bolivia y Guyana que todavía tienen legalizado el comercio de mercurio. Entonces, ellos importan grandes cantidades de mercurio de China, de Europa, de México, y cuando el mercurio llega a Guyana o Bolivia, lo trafican a los países vecinos. Pero lo que es legal en un país y ilegal en otro país tiene el mismo impacto ambiental, a pesar de la legalidad. Y por eso estamos investigando los delitos ambientales más bien de la perspectiva de daño o de la perspectiva de las comunidades y el medio ambiente. Cuando hablamos de delitos ambientales, sabemos que suelen tener un carácter transnacional. Por ejemplo, hay movimientos de bienes, de personas sobre las fronteras, pero también hay alianzas de grupos sobre las fronteras. Aquí donde vivo yo, en Colombia, que es el país que produce más hoja de coca del mundo y por ende más cocaína, hay carteles locales colombianos que están trabajando con carteles mexicanos si fuera una sola empresa articulándose sobre las fronteras, y son mucho más eficaces que sus respectivos gobiernos han inventado una estrategia con un objetivo común. Pero también podemos hablar de daños transnacionales. Pueden ser derrames de petróleo cuando hay un daño a una tubería, cuando el crudo de petróleo termina en un río o una quebrada que lleva al crudo sobre la frontera. También tenemos ejemplos de peces migratorios, que por ejemplo en el sur de Venezuela los peces son contaminados por mercurio por la minería ilegal. Pero los peces migratorios van contra la corriente, a veces cientos de kilómetros, y terminan a la dieta de comunidades indígenas, al mismo río, en Colombia, pero muy lejos de la zona minera. Entonces podemos hablar de impactos ambientales transfronterizos. Em, Cuando miramos a los sectores que más generan dinero, hablando de delitos ambientales, vemos que muy fuerte es la industria de madera y el comercio de maderables, ¿no? Que tienen un valor estimado entre 50 y 160 billones de dólares. Segundo, observamos la extracción ilegal de minerales y metales, que es un sector de alta preocupación de nosotros, porque sabemos que por la transición energética hay muchos más minerales y elementos que se van a cotizar y que podemos agregar al portfolio de la extracción ilícita de minerales y elementos raros. La pesca ilegal, que en Brasil sobre todo es un tema muy relevante, em, está ahí el tercer puesto. Y después viene algo que para mí tiene mucho interés, que es el tráfico de fauna silvestre. Se observa que ocurre en América Latina, pero cuando miramos el tamaño de tráfico de fauna silvestre en África o en Asia, son mercados gigantes que son supremamente lucrativos, pero este potencial también existe en América Latina. Pero sentimos que los grupos de crimen organizado aún no se han dado cuenta del potencial completo de este mercado porque se dedican tanto al narcotráfico, maderables y minería de oro. En Colombia sí estamos muy nerviosos para ver cuáles impactos tienen cambios en la política de drogas, cambios en operativos contra la minería ilegal, porque sabemos que hay grupos muy poderosos y si se dan cuenta del lucro que puede tener el tráfico de fauna silvestre, queremos que esto puede ser un mercado de expansión aquí en América Bram, Latina. Bram, só um Dime. minuto. Eu queria, Maurício, de repente, só perguntar ao pessoal se está dando para entender, se está todo mundo acompanhando, se está rápido, se tá... Se vocês É, dá, preferem que a gente faça uma tradução aqui à medida que ele vai falando. dá para Boa. entender, mas se fosse mais devagar, era melhor. Ok. Sim, se fosse mais devagar, ajuda mesmo.
Ok. Listo. Voy a hablar un poco más lento, entonces, y no duran en interrumpirme si hay algo que no pueden entender, ¿ok? Em, Como ya saben, por mis últimos slides, hay un tema de transnacionalidad de los delitos y impactos ambientales que estamos investigando. Entonces, nosotros, al desarrollar proyectos periodísticos, lo que hacemos es miramos cuál es el capital periodística que existe en la región. Por ejemplo, hemos hecho varios proyectos al sur de Venezuela, donde hay una bonanza minera de actores ilegales. Este oro obviamente trafican en países vecinos, los países de tránsito, pero después lo exportan internacionalmente en países donde refinan el oro en plantas gigantes, como en Estados Unidos, en Bélgica, en Medio Oriente. Entonces, sabiendo que hay rutas internacionales, buscamos locales de investigación con los países de origen, de tránsito y de destino para hacer un equipo colaborativo, porque siempre el periodista en su propia región conoce mucho mejor códigos culturales y cómo moverse en el territorio y hablar con fuentes. Entonces, es un tema muy importante para nosotros. Voy a saltar algunos slides que tengo sobre el mercado de oro. Fue más bien para indicar que la demanda de manera creciente viene del mundo de inversión. Hay cálculos de que si los bancos que tienen oro guardado, que ya son cantidades tan grandes, por ejemplo, en Londres o en Zúrich, en Suiza, si liberan este oro, con lo cual ellos están especulando en el mercado, no hay necesidad de extraer más oro de mina por 100 años más. Entonces, mirando un poco el sistema internacional de para qué necesitamos oro, joyas, tecnología y moros de inversión, que casi es la mitad. Joyas con reciclaje ya podemos resolver para disminuir la demanda. Si hacemos de oro un vínculo de inversión menos interesante, también podemos bajar la demanda de oro. El 7% de tecnología es muy difícil, porque el celular con que estoy WhatsAppeando o el portátil con que me conecto para hablar con ustedes, obviamente tiene pequeñas cantidades de oro y son cosas que pensamos que necesitamos. Um, Esos slides sobre oferta, cadenas y Venezuela. Venezuela es un país que tenía nuestro interés cuando en el año 2016 el gobierno de Nicolás Maduro firmó un decreto que se llama el Arco Minero del Orinoco, una zona de 102.000 kilómetros cuadrados al sur del río Orinoco destinado para la mega minería. Obviamente, esto era una respuesta a la caída de la columna vertebral de la economía venezolana, que siempre ha sido petróleo. Pero por corrupción, mal manejo, precios de crudo, de barril que bajaron, el sector implodó. Cuando apostaron a la extracción de oro, nosotros, periodistas, decidimos viajar al sur de Venezuela porque un país no minero que va a empezar con un sector altamente peligroso y dañino, queríamos entender quiénes son las empresas mineras en el sur de Venezuela y cuáles conflictos hay. Aquí en el mapa pueden ver al Orinoco, al arco minero del Orinoco, pero obviamente fuera de la zona decretada, hasta la frontera con Brasil, estado Roraima, hay muchas minas ilegales de oro en Venezuela. Cuando nosotros salimos a Venezuela para buscar las empresas en 2019, no encontramos por nuestra propia estupidez. Lo que sí encontramos en el sur de Venezuela, em, encontramos grupos armados colombianos y facciones venezolanos que conjuntamente con el mismo Estado estaban extrayendo oro de manera ilegal. Ahí vemos que los élites gubernamentales dependen y se benefician de los ingresos de la minería ilegal. Entonces, cuando hay un sector ilícita, la minería ilegal, que es importante para la élite política para financiarse y legitimizarme,
hay una relación muy simbiótico entre el crimen organizado y la política, lo cual es el caso en Venezuela. Cuando el Estado roba recursos de la nación, porque el oro de Venezuela no beneficiaba la caja fuerte del Estado, pero los gobernantes robaron el oro para empresas privadas, ¿no? Entonces vemos que representantes del Estado tienen ya el mismo objetivo que el crimen organizado, y la diferencia entre criminales y Estado empezó a desaparecer en Venezuela. Cuando nosotros hicimos el primer proyecto, que fue Digging Deeper into the Mining Arc, describimos periodísticamente en una alianza al Correo Caroní de Venezuela y en Amazonia de Brasil quiénes son los actores armados en las minas, cuáles son los impactos ambientales y cuáles son los impactos sociales. Publicamos. Lo que no entendimos fue quién compra el oro y tiene la responsabilidad internacional para la destrucción del sur de Venezuela. Por suerte, nos encontramos con este señor, Clifford Alcalá Ordóñez, que es un ex general de Venezuela, muy amigo de Hugo Chávez, pero enemigo de Nicolás Maduro. Esta entrevista hice yo en Bogotá, donde se estaba escondiendo hace un par de años, porque él trabajaba en la zona minera. Voy a intentar poner un vídeo de YouTube. Me avisan, por favor, si lo pueden escuchar, ¿no? Voy a mirar el tema de subtítulos que hay en portugués. Vamos a ver. No se escucha, Bram. ¿No pueden escuchar? No. ¿Alguien escuchó? Ok. Aquí se escucha, entonces yo no sé muy bien qué hacer. Es solo un minuto. Si quieren, lo miramos con los subtítulos, ¿ok? Ok, entonces espero que por lo menos podían ver los subtítulos. Aquí vieron entonces hablar al ex general venezolano Cliver Alcalá sobre cómo se hace el tráfico de oro de sur de Venezuela hacia el Caribe, sobre todo Curazao y Aruba. Claro que Clifford Alcalá está haciendo una denuncia cuando yo le entrevisté, pero él también tiene información muy detallada. Si ustedes se preguntan por qué este ex general sabe tanto del tráfico de oro, es porque él mismo fue traficante de oro. En este momento, Clifford Alcalá está preso en Estados Unidos por narcotráfico y contrabando de armas con las FARC, la ex guerrilla en Colombia. No obstante, Clifford Alcalá fue una fuente muy importante porque nos abrió los ojos. Sabíamos si queremos seguir la ruta del oro de Venezuela, tenemos que ir a Curazao y Aruba. Entonces, nuevamente, pensando en las rutas del oro de Venezuela, hicimos un equipo con periodistas en otros países para poder viajar a Colombia, al Caribe, a Estados Unidos, donde están las refinerías, y a Bélgica, donde hay otras refinerías de oro. Em,
Obviamente que este fue una investigación difícil porque es tráfico. Cada vez cuando hay contrabando, un mercado negro, es muy difícil obtener papeles o estadísticas porque el mercado negro está diseñado para que no existe un rastreo, una ruta de papel. Entonces, hablamos con fuentes en el territorio, mineros, contrabandistas, comerciantes de oro, autoridades policiales y estatales. En este entonces, el oro de Venezuela fue sancionado. Venezuela ya no podía exportar y por esto lo traficaban para Colombia, para Aruba, para Curazao, donde con papeles falsos lo exportaron si fuera oro de Colombia, oro de Curazao o de Aruba. Entonces, oro de Venezuela con una chaqueta de un país diferente para poder comercializarlo internacionalmente. De esta manera mapeamos rutas hacia Colombia, de Colombia a Miami y del Caribe a Ámsterdam y posteriormente para refinerías en Amberes, en Bélgica. Hablamos de cantidades de oro, por lo menos 160 toneladas métricas. También rastreamos compradores internacionales de este oro como Apple, IBM, Ford, y no me preguntan por qué lo necesitan, pero también Starbucks y Walt Disney. Cuando terminamos el proyecto del tráfico de oro, nos queda una pregunta. Sabemos quién financia y cuáles son los problemas en las minas, pero uno de los problemas más grandes es el mercurio y la contaminación ambiental. Muy bien conocemos los impactos del mercurio al medio ambiente porque ya hay muchos periodistas que lo han descrito, muchos académicos que lo han investigado, pero no entendemos el mercado de mercurio. Perdón, Entonces Bram. hicimos un nuevo proyecto, Bram, solo te algo iba a así. pedir que, perdón, soy yo, que iba a pedir que compartieras el impacto más grande que tuvo ese proyecto del oro que iba para el Caribe, que al final Aruba y Bueno, Curazao terminaron. Eso creo que es muy importante. ya. Periodísticamente tuvimos un logro bastante grande al identificar las rutas de tráfico, ¿no? Sobre todo del Caribe para los Países Bajos. Hubo mucha crítica internacional porque el oro de Venezuela está financiando masacres, violencia sexual, esclavitud moderna y las ganancias del oro de Venezuela terminan con el gobierno de Nicolás Maduro, que por muchos gobiernos exteriores es considerado un régimen autoritario, ¿no? Perdón. Entonces, al publicarlo, hubo una respuesta. Holanda presionó Aruba Curazao, que de alguna manera tienen lazos coloniales. Aruba Curazao pretendieron resolver el problema del tráfico de oro venezolano, frenar todo el tránsito, todo el transporte, toda la exportación de oro de Venezuela. Ese día nos sentimos súper orgullosos como periodistas porque tuvimos un impacto, hubo consecuencias políticas gracias a nuestra investigación periodística. No obstante, después nos dimos cuenta que la ruta cambió. Incrementaron el tráfico de oro para Guyana, incrementaron las rutas para Colombia y empezaron a traficar más oro de Venezuela para Brasil. Mientras tanto, en las minas, la situación igual. Entonces, nosotros sentimos que con el cambio de rutas, con sanciones internacionales, no mejora la situación en zonas mineras. Esto tiene que ver con que el oro no tiene ADN genéticamente, por decirlo así, como un diamante. Porque un diamante tú puedes llevar al laboratorio, investigarlo y saber si viene de Sierra Leone, de Liberia, de Brasil. Pero el oro se mezcla, se funde con oro de diferentes orígenes y se pierde al origen. Es muy fácil traficar oro, dar papeles falsos y legalizarlo. Por esto es el mercado ilegal para lavar dinero de narcotráfico o el mercado de inversión criminal. Entonces, quizás, Juan, esto fue un poco eh, la, la,
al análisis que querías escuchar sobre, porque para nosotros fue un proyecto muy complicado, porque tuvimos mucho éxito, pero tampoco no teníamos el impacto deseado. Cambiamos una ruta de tráfico, pero no cambiamos la situación en las minas. Pero bien, después mirando el tema de mercurio, un metal líquido poco entendido, em, no tiene la misma atención de la policía, no es el mismo mercado que cocaína o oro. No obstante, el mercurio es altamente peligroso. Según la Organización Mundial de Salud, es uno de los 10 principales químicos que amenazan la salud pública. Y es lo que más usan en América Latina para la extracción de oro. Empecemos a trabajar en Guyana, que es el país en la región que importa mercurio legalmente. Entonces vemos en las estadísticas que sobre todo entre 2008 y 2013 hubo una importación gigante de mercurio, que obviamente no únicamente era para Guyana, pero también para los países vecinos, porque desde Guyana lo traficaban. Y mira al margen de ganancia. Si yo saco un gramo de oro en una mina ilegal, lo vendo por $55, me lo compran y lo venden para 60, lo legalizan y lo venden para 65. Hay márgenes de ganancia interesantes, pero no tan altos como el mercurio. En el puerto marítimo de Guyana, si importan 1 kilo de mercurio por $17, lo pueden vender en las minas por precios hasta encima de $200. Es una ganancia muy significante y por esto vemos que el crimen organizado toma un interés en aumentar el mercurio. El mercado es pequeño, pero quien controla el mercado de mercurio hace mucho dinero. Bueno, ya llegamos al proyecto más actual que se llama Amazon Underworld. Nosotros, partiendo, como ya escucharon, de varias investigaciones colaborativas, cada vez más escuchamos de fuentes en la Amazonía, hubo más violencia y más presencia de actores criminales. Em, Hicimos una alianza entre Infamazonia en Brasil, la Liga contra el Silencio en Colombia, Armando Info en Venezuela y periodistas independientes en Bolivia y en Perú para empezar a mapear y entender mejor la presencia del crimen organizado en la Amazonía. Queríamos, nosotros admitimos que no sabíamos ni entendimos lo que estaba pasando o por qué la Amazonía era tan violenta, es tan violento. Para empezar desde cero, decidimos primero mapear por municipio en zonas de frontera quién es el grupo armado o quién es el grupo criminal que tiene presencia. Em, También sentimos que era necesario, al entender cuáles son las amenazas en el territorio, quiénes son las personas que protagonizan esos redes criminales y ilícitas. Entonces viajamos a la Amazonía para hablar con los narcotraficantes, líderes de comunidades indígenas, mineros, policías y miembros de la guerrilla colombiana y de bandas brasileñas. Muchas veces son personas de la Amazonía. Y si no entendemos por qué ellos toman esas decisiones, nos queda muy difícil poder llegar con soluciones para lo que observamos. Lo que ven aquí es una draga minera que seguramente conocen todos. Son bestias metálicas que pueden producir 2,5, 3 kilos de oro por mes. Este draga puede costear $500,000 o $500,000 y tienen unos lujos que nosotros no hemos visto antes en la selva. Tienen internet de Starlink, pantallas gigantes con Netflix, aire acondicionado, perros, gatos, gallinas, tienen huertas en el techo con verduras para comer. Y nosotros fuimos al río Puré, que nace en Colombia y que entra en el municipio de Japurá, estado Amazonas, Brasil. Todas las fotos son fotos que tomamos nosotros en la visita de campo y nos pareció muy importante primero entender los impactos ambientales de este sector, porque al dragar del río cambia el curso
También hay contaminación de mercurio, pero también con la minería de dragas hay deforestación. Que como pueden observar, aquí los árboles se tumban a las orillas y la draga minera se desvía, ¿no? Entra en el bosque comiendo, no únicamente se queda en el río. Otra razón por qué investigamos las dragas mineras es que no únicamente hay un impacto ambiental, pero también hay financiamiento del conflicto. Aquí ven un recibo, una factura o lo que llaman un vikingo. Dice aporte voluntario de 40 gramos, que es un aporte realmente no tan voluntario. Es un recibo de la disidencia de las FARC que entran al río Puré para extorsionar a mineros. Pero este recibo me fue dado a Brasil por un garimpero brasileño. Es decir, que la guerrilla colombiana entra en Brasil para extorsionar a mineros brasileños en un país de donde no es la guerrilla colombiana. Esas dragas que son gigantes no son fáciles de mover, son lentos, pesan mucho, a veces duran semanas del sitio de construcción para llegar a la mina. ¿Cómo es posible que ellos entran y que nadie les detecta? Y pues aquí está la respuesta, que es corrupción. Nosotros al viajar al río Purvé, fueron 2 días de lancha desde Colombia por el río Yapurá para volver por el río Purvé. Sabíamos que hay piratas de noche, los mineros tienen armamento y hay presencia de la disidencia de las FARC. Juan más tarde va a explicar un poco sobre nuestro protocolo de seguridad, pero nos preparamos de la mejor manera posible. Pero no tomamos en cuenta un otro actor armado que efectivamente nos paró, amenazó y nos quitó del río. Pero este actor armado es estatal y fue la policía militar del municipio Yapurá. Ellos están recibiendo pagos en oro de los mineros ilegales para dejarles trabajar y proteger la minería ilegal. Adicionalmente, hay un teniente coronel que sobre unos 2 años recibió más que 930.000 reales para alertar a los mineros de operaciones de la policía IBAMA em, en conjunto con otras agencias para destruir la minería. Entonces, los mineros siempre sabían que iba a llegar una respuesta estatal. Juan, yo creo que tú vas con esto, ¿no? Sim. É, bom, gente, o pessoal já perguntou aí das viagens. Vou falar um pouquinho sobre como a gente aproveita, vou aproveitar esse gancho dessa viagem específica para falar um pouco sobre como a gente tratou as questões das viagens e o trabalho de campo no Amazon The World. Bom, pelo tema e por tudo que a gente tinha de objetivo, vou voltar um pouco no tempo até abril de 22, que foi quando o projeto começou. A gente sabia, assim, imagina que abril de 22 não tinha nem acontecido o caso Dom e Bruno ainda, né? O Dom e Bruno foi em junho daquele ano. Então a gente já tinha, o projeto já estava idealizado, desenhado, e a gente sabia, obviamente, dos riscos que o projeto tinha, né? Enfim, do tipo de reportagem que a gente ia fazer, o tipo de fonte que a gente precisava conversar. Então, desde o começo a gente tinha total noção dos riscos que as equipes iam correr em campo. Então, a gente desenvolveu um protocolo de segurança. Para fazer esse protocolo, a gente consultou não só outros veículos de comunicação, mas também ONGs, né, tipo Greenpeace, e até contratamos um consultor de segurança especialista na Amazônia para entender de que maneira nós conseguiríamos deixar essa equipe sempre, em todas as viagens que a gente ia fazer, segura, ou o mais segura possível diante da realidade da Amazônia hoje. Então, bom, a gente, desde o começo, desde a primeira viagem, esse protocolo, ele tem alguns pontos que são fundamentais, né? E aqui está um pouco o resumo disso, que é, antes,
semanas antes de cada uma das viagens, acho que para esse projeto a gente fez umas 14 ou 15 viagens, a pessoa que vai a campo junto com a equipe da edição e da coordenação monta um plano. Então, onde vai estar, quando vai estar, com quem vai estar e define horários de check-in, tá? Já vou falar, Stephanie, sobre Japurá. Esses horários, esse plano digamos assim, é um plano de voo mesmo, assim. Então, todo mundo na equipe sabe onde essa pessoa vai estar, e os horários de check-in são horários pré-determinados, onde se espera que essa pessoa faça contato para dizer: estou bem, está tudo bem, tudo dentro dos conformes. Nesse plano também, além de todo esse plano de voo, tem uma lista de contatos, né? Então, todo mundo que vai a campo, normalmente, né, ninguém vai a campo sem ter fontes, né? Então, você faz uma pré-produção e quando você viaja, você vai ter as fontes do local e nessas fontes pode existir determinados níveis. Então, pode ter fontes que já são fontes suas há muito tempo, então são fontes em quem você confia. Pode ter fontes que você nunca encontrou na vida, mas que é importante você falar. Então, são fontes que você não conhece. Então, você não sabe ao certo se essas fontes são confiáveis ou não. E pode ter fontes ou atores naquele local que não são confiáveis. Por exemplo, como a gente pode ver em determinados locais, mesmo as forças do Estado, né, a polícia, pode não ser confiável. No entanto, é importante que todo mundo que esteja monitorando aquela viagem saiba os contatos da polícia local para qualquer coisa que aconteça. Então, além disso, esse plano ele também tem rotas alternativas. Se acontecer alguma coisa nesse local, por onde eu posso sair? Onde tem a pista de pouso mais próxima, onde a gente possa chegar, quais são os rios que eu consigo sair daquele local em determinada segurança. Enfim, essa é a parte sempre mais difícil, porque não é simples a logística na Amazônia, né? E, e é muito difícil muitas vezes, de encontrar. Às vezes você não tem rotas de escape. Mas, enfim, é importante você fazer esse trabalho prévio, quando você está sentado em segurança, do que você, numa situação de emergência, ter que sair procurando enlouquecidamente um lugar para você estar seguro. E um quarto elemento que eu não listei aí, que também é fundamental, é postos de saúde, hospitais, instalações médicas próximas aos locais onde você vai estar naquela viagem. E aí a gente está falando não só por algo porque, claro, né, a gente está falando da Amazônia, então pode acontecer tanto episódios de violência, né, e insegurança física, quanto você pode ser picado por uma cobra, você pode sofrer um naufrágio do barco, o barco pode quebrar, você ficar, enfim, mil coisas podem acontecer, e você pode precisar de atenção médica imediata. Então, o que a gente fez? Dentro desse protocolo, incluía ter um dispositivo de satélite, né? Então, todos os repórteres viajaram sempre com um sistema, um Garmin, né? Que é um sistema de comunicação via satélite, com rastreamento a cada 2 minutos. E esse print aí é exatamente a visão que eu tinha na base do Bran viajando para chegar nesse Rio das Dragas, né? Então, cada pontinho desse é um ping que o dispositivo deu para o satélite, então eu sabia a cada 2 minutos onde que estava o barco. Os balõezinhos são mensagens que a gente trocava, né? Então, ou eu mandava mensagem para ele, ou ele mandava para mim, né? Sobre, enfim, qualquer coisa que a gente queria conversar no momento. Então, todas as viagens foram assim, todas foram absolutamente rastreadas e a gente em contato constante. Se vocês lembrarem, uma outra coisa, né, eu comentei que é importante o horário de check-in. Nesse protocolo, imagina que a gente está num lugar, né, extremamente remoto, tudo mais. É, então, é importante, e nem sempre a comunicação e esses balãozinhos de mensagem, eles são, nem sempre a pessoa que está em campo
talvez possa mandar uma mensagem, a depender da situação que ela se encontra. Então, o que é importante ficar muito acordado nesse protocolo é o que vai acontecer se essa mensagem não chegar. E isso tem que estar claro para os dois lados. Então, tanto o Bran ou o repórter em campo tem que saber o que vai acontecer se aquela mensagem não chegar, quanto eu do lado de cá, ou quem estiver fazendo trabalho de monitoramento, precisa saber o que fazer caso aquela mensagem não chegue, né? Dentro disso, tem um monte de zonas cinzas, vamos dizer assim, que é um código, né? A gente também estabeleceu determinadas mensagens onde o outro lado sabia o que fazer caso aquela mensagem chegasse. Que não era, por exemplo, você pode ter uma mensagem desde tá tudo ok até uma mensagem que diga assim, estou numa situação de emergência, acione forças de segurança, qualquer coisa assim. Então, assim, em cada um daqueles escalonamentos de mensagem, a gente tinha que saber dos dois lados o que ia acontecer naquele processo. E isso porque não, a gente está falando tanto de um naufrágio repentino que pode acontecer, o barco furou, deu uma zica qualquer, o barco começou a naufragar, ele está no meio de um rio caudaloso e ele precisa que eu chame qualquer tipo de socorro por água mesmo, que vai precisar tirar ele da... Então, vai desde isso até uma situação de sequestro, alguma situação um pouco mais grave, e há N variações dentro dessas possibilidades, em que a pessoa pode não conseguir mandar mensagem ou não mandar mensagem muito clara. Então, a gente precisava mensagens breves e, rapidamente, a pessoa em campo pudesse saber o que está acontecendo, o que ela quer acionar, o que ela quer que eu faça e eu saber o que eu tenho que fazer. Então, esse... Alguém ia me interromper? Acho que alguém está com o microfone aberto. Bom, então isso é muito importante e também, tão importante quanto isso, são updates constantes. Óbvio, a pessoa está em campo, a pessoa está fazendo reportagem, a gente sabe que isso não segue um script, e fazer mais, caso esse script não seja seguido, caso você vá quebrar o plano que você acordou no começo da viagem, você precisa avisar. Isso, eu vou contar muito rapidamente o episódio que aconteceu, não nesse projeto, mas em uma outra viagem, onde isso não... E a gente aprendeu a importância disso da pior maneira, que foi um repórter estava sendo monitorado e tudo mais, e ele não... ele mudou um plano em cima da hora, porque ele chegou em determinado local, ele encontrou uma fonte que ele não esperava encontrar nesse local, num porto de uma cidade, e a fonte convidou ele para navegar um pouco no barco dele para soltar algumas informações, longe ali daquele lugar onde ele poderia ser visto com o jornalista. A gente não... Isso não estava, né? Porque ele falou, eu não fui... o jornalista nesse episódio, ele não estava nem... Ele falou, não fui nem ao porto para trabalhar, eu fui no porto para, tipo, né, no horário livre dele lá, não estava exatamente pensando na reportagem naquele momento, mas ele encontrou a fonte, aproveitou. Então ele não mandou, não avisou aquela mudança. E eu estou monitorando a pessoa e eu vejo que do nada ela começa a navegar no rio e começa a se afastar da cidade. Então, assim, enfim, aí aquilo teve um desdobramento que naturalmente eu acionei o protocolo e não precisava ter acionado, embora eu não soubesse, soube disso um tanto tarde. É, mas foi uma lição muito clara da importância desses updates, né? De, ó, estou mudando o plano aqui, óbvio, né? O plano, a velha máxima de que o plano existe para ele ser quebrado, né? Beleza, né? Pode quebrar o plano, mas é importante que essa comunicação seja constante e por isso também esse monitoramento a cada 2 minutos, né? É, enfim, eu queria um pouco falar desse protocolo e eu vou só interessar também, antes de deixar o Bran seguir, a questão do recibo, né? Que é, a Mayara perguntou.
o que aconteceu ali é, quando eles chegaram nessa localidade, é importante falar, né, um episódio ali. A gente tentou chegar nesse rio, que a gente sabia que tinha um garimpo gigantesco e tudo mais. Tentamos primeiro chegar pelo Brasil, mandando um repórter para Tefé, e com o plano de chegar até Japurá. Pena que a gente não botou o mapa aqui na apresentação, mas se vocês googarem aí, vocês vão encontrar Japurá, Tefé, Japurá, e esse rio fica um pouco mais a oeste, digamos, mais próximo da fronteira com a Colômbia. Mas tudo navegando pelo rio Japurá. E aí, esse rio aqui, o Puruê, ele é um afluente do Japurá. Esse repórter não conseguiu chegar em Japurá, quer dizer, ele poderia ter ido, mas por conta, inclusive, do nosso protocolo, a gente abortou essa viagem, porque, embora o repórter já estivesse lá, já tivesse até conseguido um canal para supostamente chegar em segurança até Japurá, a segurança que aquela fonte dava não era assim, não preenchia todos os critérios que a gente tinha no projeto para dizer, tipo, vá. Então a gente abortou, o repórter voltou sem conseguir chegar. E aí a gente mudou a estratégia, então o Bran foi pela Colômbia, ele foi até uma localidade chamada La Pedreira, que é uma vilazinha que fica na fronteira da Colômbia com o Brasil, e em La Pedreira ele pegou um barco e navegou para dentro, entrou no Brasil por esse rio Japurá até chegar nesse afluente. E dessa maneira a viagem, digamos que a gente foi muito surpreendido pela maneira como esta viagem. A gente tinha muito cuidado, a gente teve muito cuidado com essa viagem, assim, foi provavelmente a viagem mais complexa do projeto, porque a gente não sabia exatamente qual era o ator que estava ali fazendo a segurança, já que é assim que eles chamam, desse garimpo. Então, a gente tinha essa informação, né? Tinha algumas informações prévias de que poderiam ser as Farc e poderia ser algum grupo armado brasileiro. E aí, quando chegou lá, a gente foi surpreendido, né? Porque a segurança estava sendo feita por policiais militares do Amazonas. E isso levou a uma situação de tensão no segundo dia, quando assim, o Bran e a equipe dele navegou um dia inteiro Rio Purué adentro, entrevistando garimpeiros, entrando em dragas, sem nenhuma situação de maior assim, alerta. E no dia seguinte, depois da primeira noite, eles foram abordados por uma lancha com policiais militares que os obrigaram a apagar todo o conteúdo de imagens e entregar os cartões de memória. E aconselharam que eles saíssem do Rio. Essa situação foi a situação mais tensa e mais inesperada, porque como a gente falei agora há pouco, há locais onde a polícia seria o primeiro ator que você chamaria, mas numa situação dessa, a gente ficou, bom, o Bran, sobretudo, e a equipe em campo, bastante comprometida, e foi uma situação de muita tensão, assim, foram 48 horas bem complexas, assim, onde a gente, bom, aí, voltando ao assunto do protocolo, a gente tentou acionar quem poderia tomar atitudes reais diante do que estava acontecendo. Então, bom, entre tantas outras coisas, a gente falou com diversos atores, enfim, órgãos de governo, tanto locais do Amazonas, o que era complexo também, dado que as pessoas que abordaram eles eram os próprios policiais do Amazonas, então há ali também uma complexidade no sentido de quem que eu posso falar que de fato possa aumentar a segurança dele e não aumentar a insegurança da equipe que está em campo. Então, foi uma situação muito delicada, a gente acabou indo via Brasília, o fato do Bran
ser estrangeiro e as pessoas todas no barco serem também estrangeiras, isso contribuiu porque a gente convocou embaixadas e tudo mais para comunicar o que estava acontecendo, e isso, de alguma maneira, gerar uma, uma espécie de pressão para a ação efetiva de que essas pessoas conseguissem voltar em segurança. Bom, para resumir, a gente, 2 horas ou algo assim depois, o Bram pode contar melhor, o mesmo barco e os mesmos policiais militares que tinham abordado eles abordaram novamente, ele já no caminho de volta, devolvendo os cartões de memória e todo o material que tinha sido retirado. Enfim, e aí eu comecei essa história falando que um garimpeiro entregou aquele recibo. Aquele recibo era um recibo das Farc de 2021. Então, as Farc e o garimpeiro, segundo o garimpeiro, as Farc naquele momento tinham, faziam a segurança do garimpo, né, em troca de 40 gramas de ouro por mês, se eu não me engano, né, Bran? O Bran pode falar um pouco se era por mês aqueles 40 gramas. E agora, esse valor não é mais pago para as Farc, é pago para esses policiais que fazem a segurança no Rio. Então, eu vou devolver, gente. Eu acho que tem várias perguntas que eu não consegui acompanhar, Tem mas várias perguntas. Vou te interromper rapidinho, Juan. Antes fala. de a gente seguir, tem uma pergunta. A primeira pergunta que me aparece aqui no chat é do Rogério. Ele fala o seguinte: no caso da abordagem, vocês perderem todo o material, existe também algum protocolo de backup? Bram, ¿quieres contestar? Bueno, déjame quizás contestar, ya que veo que ya casi todos los detalles del viaje fueron contados. Perdón. Algunas, algunas cosas, ¿no? Em, Nosotros tuvimos un backup, entonces escondimos las memorias donde la noche anterior copiamos casi todo el material, pero no todo, entonces siempre se perdió algo. Pero tuvimos un backup con lo más importante que grabamos en términos de video, de fotos, también un cuaderno donde escribimos, teníamos escondido. Lo más grave fue que abortamos el viaje, porque ni siquiera estábamos a la mitad de la reportería. Faltaba mucho por hacer y tuvimos que abortar el viaje, ¿no? Yo creo que esto fue lo más grave. La, el incidente ocurrió ya después 2 días de navegación. Entonces, era decir, tuvimos que devolvernos durante 2 días también al territorio de la misma policía militar. Em, Cuando nos abordaron, esto ocurrió en un pueblo, ni un pueblo, pero un lugar con 8 cabañas de garimperos y 2 barcos que llamaron barcos de amor, que son prostíbulos flotantes. Entonces fue un pueblo garimpero, ¿no? Pernoctamos, pasamos la noche ahí y a la mañana tuvimos el incidente. Y claro, nos obligaron primero a borrar las memorias y después nos obligaron a entregar las memorias. Para mí fue muy claro de la manera que nos hablaron, a pesar de que tenían uniforme de la policía militar, pero no nos hablaron como la policía militar, nos hablaron como mercenarios, ¿no? Em, y por suerte, pues tuvimos los backup para contestar la pregunta. Juan, no sé si tú tienes más o avanzamos con la presentación. Maurício, não sei se tem mais perguntas, que eu perdi um pouco o fio do chat, mas acho que podemos avançar para até dar tempo A de terminar. gente pode avançar. Tiveram algumas outras perguntas. A Vitória, a Stephanie. A Vitória pode falar mais quais seriam essas seguranças que a fonte precisa dar para passar a credibilidade. E a Stephanie
perguntou se alguma autoridade, uma fonte dentro do governo tinha conhecimento da viagem. Mas a gente pode emendar isso no restante da apresentação e ir passando, como vocês preferirem. Vale, perfecto. Yo creo que en sí, como nosotros no alertamos a fuentes del gobierno de nuestros viajes, porque actores estatales, como aquí tenemos el ejemplo, no necesariamente es nuestro amigo, ¿no? Pueden ser actores muy hostiles. Em, Al tema de las fuentes, obviamente siempre intentamos tomar en cuenta la seguridad de fuente, ¿no? Brindamos anonimidad. A veces sabemos que es mejor no hacer entrevistas en el territorio, pero llevar la fuente a extraer la fuente del territorio, a hablar en otra región para nosotros mismos, para nuestra seguridad con los fuentes, que también pueden ser hostiles. Hubo un contacto previo con las FARC a través de un intermediario. Ellos sabían que íbamos a viajar, ¿no? Los mineros también fueron precontactados y el tema de los piratas, ellos operan de noche, entonces nosotros viajamos de día. No obstante, después aprendimos que los piratas que atacan embarcaciones de la noche para robar cocaína y oro es la misma policía militar, ¿ok? Entonces, bueno, eso sabíamos después. Sigamos con la presentación, porque después de todo esto, el río Provee tiene una gran cantidad de dragas. Se hizo un operativo en mayo, unos meses, en mayo de 2023, unos meses después de que visitamos en febrero. Quemaron algunas dragas, pero únicamente hasta la mitad del río, donde tuvimos el incidente de seguridad, ya contamos 80 dragas, hasta la mitad, y quemaron alrededor de 50. Entonces, algo estaba mal. Em, de hecho, ahí está. Cuando nosotros empecemos a mirar los slides, perdón, los mapas satelitales de Planet, vimos que el color del río, aquí a la derecha, es de color oscuro orgánico por el material orgánico que hay. Después de la llegada de Bolsonaro, que claramente dio carta blanca para la minería ilegal, cambió el color del río a café con leche, ¿no? Como observan a la izquierda por la fuerte sedimentación. Una semana antes del operativo de mayo de 2023, volvió el color por la primera vez a oscuro, porque los mineros ya sabían, escondieron la gran mayoría de las dragas. Entonces, cuando entró la fuerza conjunta liderada por IBAMA, ya no encontraron la cantidad de dragas que eran. Obviamente, un par de semanas después del operativo, el color del río volvió a café con leche porque volvieron los operativos. Después nosotros hicimos un sobrevuelo con avión para contar la cantidad de dragas en ambos lados de los ríos y encontramos más que 160 dragas mineras. Estas son las rutas de los vuelos que hemos hecho, no únicamente sobre el río Purubé, pero también sobre el Purité y el Cotoé en Colombia. Por cuestiones de tiempo voy a saltarme, voy a hablar un poco más rápido, ¿no? Pero para nosotros fue muy importante investigar tendencias criminales a la Amazonía porque hay más presencia de grupos criminales, la cantidad de homicidios aumenta, las economías que investigamos por sus impactos ambientales, minería, madera, también financia violencia y conflicto. Entonces aumentan los conflictos a la Amazonía. Para nosotros hay un punto de inflexión, de cambio brutal en 2016. Primero, se firma la paz con las FARC en Colombia, que era el actor armado más presente en la Amazonía. Cuando sale las FARC y no entra al gobierno, entran cuatro grupos armados que hasta el día de hoy están peleando por control de la Amazonía colombiana, pero también cruzaron las fronteras a Venezuela, a Ecuador, a Perú y de manera esporádica también en Brasil. También en 2016, como hablamos antes, se firma el decreto Arco Minero del Orinoco en Venezuela y aumenta, crece el sector minero con presencia de actores armados ilegales y aumentan sus ganancias. En Brasil, desde antes, ya hubo presencia de PCC y Comando Vermelho en la Amazonía.
Comando Vermelho en ese entonces trabajaba con Familia do Norte de Manaus. Pero PCC y Comando Vermelho tenían un pacto de no agresión que fue roto en 2016 y empieza la guerra por la Amazonía en Brasil. Vimos los masacres de la cárcel de Boa Vista, de la cárcel de Manaus en 2017. PCC ahora está sobre la frontera con Venezuela y en Bolivia. Comando Vermelho ahora está en Colombia y está en Perú, donde no únicamente trafican cocaína, pero controlan plantaciones de hoja de coca y laboratorios de fabricación de cocaína. Mejor dicho, controlan toda la cadena. Em, Aquí pueden ver un graffiti de PCC al lado de sabores que te llenan de gloria, que obviamente no es portugués. Esto es Leticia, Colombia. A la izquierda arriba ven la bandera de Brasil en la cárcel de Pucallpa, Perú, donde está en control Comando Vermelho. Voy a saltarme esto. Mm, Esto también voy a pasar para llevarles el resultado del mapeo. Em, Cuando nosotros empezamos a contar la presencia de los grupos, encontramos que el 70% de los municipios que cubrimos, que no es todo Brasil, porque eso está muy grande, hay presencia criminal. En un 100% de los municipios que tienen línea de frontera, hay presencia de grupos armados. Juan, tú vas a hablar, ¿no? Puedo. Posso falar rapidinho só um pouco sobre a metodologia, de como a gente preparou essa base de dados. No começo do projeto, a gente tinha ideia a gente queria mapear todos os municípios da Amazônia. A gente rapidamente percebeu que isso era uma tarefa um tanto ambiciosa, até para o tempo que a gente tinha do projeto, e aí a gente então decidiu focar onde a gente acredita e sabe que são as partes mais importantes e estratégicas para o mercado legal, que são as fronteiras, né? Então a gente decidiu mapear os municípios dos 6 países que tocam fronteira, né? Isso dá esses 348 municípios nesses 6 países, e na nossa metodologia a gente decidiu descartar, não usar fontes secundárias. Então, imprensa, relatórios de ONGs, coisas assim, a gente não usa como, não está no projeto. Então, tudo que vocês olharem no nosso mapa, ele foi apurado de 3 maneiras diferentes. Ou em campo, mas em campo, naturalmente, não dá para viajar para 348 municípios, então alguns que a gente viajou, a gente conseguiu apurar em campo, às vezes num próprio município ou municípios adjacentes, mas não é escalável isso, né? Então, as outras 2 fontes são documentos oficiais, né? Então, inquéritos de polícia, enfim, coisas desse tipo, relatórios do Ministério Público, então são documentos oficiais, com a ressalva de que nem em todos os países os documentos têm a mesma credibilidade, então muitas vezes até esses documentos a gente passava por uma segunda etapa de revisão, de ouvir fontes e confirmar, às vezes com especialistas, que aquilo poderíamos confiar naquela informação, ou entrevistas por telefone com fontes locais. Então, basicamente, é fontes locais, seja por telefone, seja presencial, e documentos oficiais. Fala, Juan, Maurício. me surgiu uma dúvida. Houve algum caso em que, nessa apuração de um documento oficial, alguma fonte tenha dito que aquela informação era duvidosa? E aí vocês tenham voltado atrás, digamos assim? Houve casos bom, eu vou citar 2 casos. O primeiro é a Venezuela, onde a gente sempre parte do princípio de que a fonte oficial, os documentos oficiais, eles não têm credibilidade, então a Venezuela foi 100% feito com fontes locais. No Brasil, para ficar aqui no nosso território, houve casos em que a gente encontrou, eu não vou me lembrar o município agora, mas um inquérito que citava
membros da facção PCC, Comando Vermelho, enfim, não vou me lembrar, e que aquilo causou estranheza na gente, né, no Bran, sobretudo, que é o que conhece melhor essa geopolítica ali dos grupos locais, e causou estranheza. Então a gente foi ver com um especialista, e ele também achou estranho, né? E a gente não conseguiu. Era um município assim, poxa, a gente pensou, pô, se isso estiver acontecendo, se este grupo específico estiver nessa região, isso é uma notícia em si, né? É muito surpreendente. Então, a gente precisaria confirmar isso em campo. E a gente não tinha como confirmar isso em campo, não tinha viagem prevista para aquela região e tudo mais. Então, a gente optou por não usar essa informação, né? Então, toda a informação que está ali, como estou dizendo, ou ela se ela é de fonte secundária, ela tem que ser, desculpa, se ela é de fonte oficial, é a informação que bem ou mal, a gente já sabe que assim, o nível de credibilidade é muito alto. É, senão ela é informação com fonte local e o que a gente não conseguiu confirmar, a gente não botou. Então, era um pouco para falar de como a gente fez isso. Bran? Gracias, Juan. Entonces, para mostrarles un poco de los resultados de los grupos mayores que encontramos, em, la guerrilla activa en Colombia más grande es el Ejército de Liberación Nacional, que sobre todo expandieron en el sur de Venezuela para ocupar distritos mineros y zonas de narcotráfico. No obstante, ellos tienen entradas esporádicas sobre el Río Negro, traficando drogas hacia San Gabriel de Cachoeira. Tenemos dos franquicias de dos disidencias de las FARC que entre ellos se pelean, pero por la facilidad del mapa están juntos. Las disidencias de las FARC, como el ELN, tienen alianzas con actores políticos en Venezuela, sobre todo en zonas de minería. Pero hay disidencias que también entraron en Perú y en Ecuador por el tema de plantaciones de coca y rutas de narcotráfico. Y sabemos que una disidencia también entra y opera ahí en el municipio de Japura, donde ahí también tienen reclutos que son personas brasileñas, ¿no? PCC sobre todo aumentó hacia Bolivia, y en la frontera sur con Venezuela vemos que ellos están ahí en territorio Yanomami, donde hay una intersección de la crisis migratoria de Venezuela, la crisis de seguridad por los altos niveles de violencia y la crisis ambiental, sobre todo en el territorio étnico de los Yanomami, donde PCC recluta refugiados y migrantes vulnerables y les emplea o en Boavista en el crimen urbano o en las minas de oro en territorio Yanomami. Comandante Vermelho, sobre todo, expandió sobre las fronteras en Perú, donde ellos están presentes en los departamentos Loreto y Ucayali, controlando cultivos de coca. Em, Estas son algunas fotos que tomamos en el viaje de campo, en visitas de campo en el sur de Colombia, en plantaciones de coca, donde también hablamos con actores armados. Para ir terminando la presentación, yo creo que una conclusión muy grande es que todos los gobiernos de países amazónicos quieren conservar la Amazonía y piden dinero de donantes internacionales para la conservación amazónica, porque la Amazonía es un bien común mundial. No únicamente porque es un bosque bonito, pero también porque es un regulador de clima. Enfrentando el cambio climático, es importante a proteger la Amazonía y el mundo lo entiende. No obstante, los gobiernos de países amazónicos no pueden controlar sus respectivas partes de la Amazonía. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuándo gana el crimen organizado? Pues eso es ahora. En Japura, al municipio de Japura, el lucro de oro es más grande que todo el presupuesto anual de IBAMA para Brasil entero. Cuando nosotros viajamos a la Amazonía, obviamente hay ausencia estatal, pero sí encontramos gobernanza.
y esta gobernanza es criminal, porque los criminales a muchas partes deciden quién entra, quién sale, quién vive, quién muere, cuáles sectores pagan impuestos a los criminales y hasta se encargan de la justicia rudimentaria. Por país hay ejemplos porque no está gobernando el Estado, pero también por cuestiones de tiempo voy a saltar un poco recomendaciones porque con Amazon Noodle también nosotros presentamos los resultados a los gobiernos, la ONU, perdón, donantes internacionales para explicar un poco qué pasa y tenemos una lista de recomendaciones. Pero quizás para ir terminando la sesión, podemos ir a las preguntas. Entonces, primero, muchas gracias por escuchar. Perdón, tengo un poco de tos. Pero ya Juan y yo podemos contestar todas las preguntas que tienen. Gracias. Sensacional, Bran. Sensacional, Juan. Muito bom. Esse trabalho é incrível. Cara, esse trabalho merece ganhar todos os prêmios de jornalismo que existem. Pessoal, Tem que falar com os jurados. Deixa eu só, é, deixa eu só endereçar aqui uma pergunta que eu achei muito boa da Stephanie, que é como a gente monitora essa presença das organizações no município. Essa pergunta é muito boa, né? A dinâmica, né, desses municípios é muito da presença das organizações, das próprias organizações, ela é muito muda, né? É muito dinâmica esse cenário. Então, é importante saber, isso está lá na metodologia, que essa análise, né, esse mapeamento, ele é datado, né? Se eu não me engano, foi de outubro a março, abril, maio, talvez, não me lembro agora exatamente qual é a data que para esse mapa que vocês estão olhando, né? Isso, assim, se vocês forem usar esse mapa como uma fonte, enfim, de informação, é importante que isso esteja na cabeça. É, e também a gente sabe, por exemplo, que tem ONGs que estão usando o mapa para planejar seus próprios trabalhos em campo já, para saber que a organização tem lá, a gente faz esse alerta, olha. Então, a gente está começando agora a segunda fase, né, para começar uma segunda fase do projeto, e onde um dos objetivos é não ampliar essa cobertura que a gente só conseguiu deixar nas fronteiras, como eu falei antes, e também fazer essas atualizações, né, nos municípios que a gente já mapeou. E é isso. Não quero mais. Rogério, quantas pessoas envolvidas e quanto foi gasto? Isso são dois pontos importantes também. Obviamente, falar um pouco institucionalmente do projeto, o projeto foi coordenado, sobretudo, pela Infamazônia, mas ele é uma aliança da Infamazônia no Brasil com a Armando Info na Venezuela e com a Liga contra o Silêncio na Colômbia. Esses três, assim, não, como o Bran falou lá no começo, sem essa colaboração seria impossível fazer as coisas que a gente fez, em primeiro lugar. E ele tem financiamento de três organizações, a Open Society Foundation, o FCDO, que é o braço de financiamento do governo britânico, na verdade são quatro, né? Do Pulitzer Center, né? E da IUCN, que é uma organização IUCN holandesa. Então, obviamente, você precisa de dinheiro para fazer, né? Assim, não foi um projeto barato, durou 1 ano e meio. A gente teve diretamente 37 jornalistas envolvidos, mas também teve equipe de design, que já é uma outra equipe e tudo mais. Então, assim, eu diria que talvez, não sei, mais de 50 pessoas com certeza envolvidas. Então, enfim, eu também não sei de cabeça quanto foi gasto, mas na casa de milhares de reais aí. Mas, sem dúvida, né, é um projeto que não é um projeto nem curto, nem simples e nem barato. Até porque as viagens na Amazônia são muito caras, né?
toda essa questão de segurança também precisa ter um respaldo, né? Que Durante a quizás apura... ahí vale la pena agregar alguna cosa, porque es muy difícil financiar proyectos periodísticos de este estilo, ¿no? Entonces nosotros encontramos un poco una fórmula porque es un tema informativo que tiene mucha demanda, porque es importante. Afecta la estabilidad y seguridad no únicamente de una región de 9 países, pero también estamos hablando del bosque tropical más grande del mundo. Entonces, por un lado, tenemos el periodismo de investigación y el contenido que generamos, pero por otro lado también queremos em, publicar contenido para un público amazónico, un público internacional, pero también un público de tomadores de decisiones. Em, entonces, resumimos la investigación en un ensayo político, un policy paper, pero como que somos periodistas, tampoco no somos lobbyistas. Entonces, cooperamos con 2 ONGs, con Amazon Watch y GI Toki, a Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Ellos consultaron con una red de expertos y comunidades indígenas para construir recomendaciones para poner en un solo paquete con nuestro resultado de la investigación periodística. Y con este policy paper podríamos informar a gobiernos y sectores de agencias internacionales, ¿no? Y nuestros donantes también valoran esto. Entonces, encontramos un poco la fórmula entre periodismo investigativo y incidencia, y esto también causa que hay más interés de donantes de patrocinar este tipo de proyectos, y creo que fue un poco la fórmula de éxito de nosotros. Eu tenho uma dúvida um pouquinho diferente. Seguinte, o projeto é sensacional e eu queria ouvir agora de vocês como que vocês pensaram a estratégia de distribuição de conteúdo para que, além do projeto incrível que vocês fizeram, as pessoas tenham ciência desse projeto. Não basta a gente fazer um projeto maravilhoso, é preciso que as pessoas saibam que esse projeto existe. Então, eu queria ouvir como que vocês pensaram essa estratégia para distribuir o conteúdo de vocês. Bram, vas tú, voy yo. Pues bueno, la sostenibilidad del proyecto también nuestra fuerza es en la alianza, ¿no? Somos la suma de varios medios. Entonces nos permite publicar en 3 idiomas, ahora en 6 países, y tenemos las redes sociales de los 6 medios para acercarnos a un público grande. También hicimos republicaciones de, por ejemplo, un artículo con The Guardian. Hemos publicado notas de opinión con la revista Nature, pero también con El País, y apostamos a informar alrededor de eventos grandes, ¿no? Por ejemplo, al último año hubo la Cumbre Amazónica en Belém do Pará de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, y publicamos mucho contenido, y prensa nacional e internacional nos entrevistó sobre nuestro proyecto, que generó más atención. Ahora queremos seguir con Amazon Underworld y buscar un ritmo de publicaciones más frecuentes. Veo unas preguntas en el chat como, ya miraron este tema, ya fueron en esta región, ya publicaron sobre esto, y bueno, existimos muy poco tiempo, hicimos nuestro primer especial, y la idea es ahora con un nuevo impulso empezar a cubrir más regiones y más temas diferentes. Entonces, seguramente en un futuro vamos a poder mirando mucho más de las zonas de la Amazonía donde aún no hemos publicado. Eu achei interessante que vocês deram uma vida realmente ao projeto, não é? Teve um Instagram próprio e, se eu não me engano, as reportagens foram publicadas também aos poucos, mas eu posso estar enganado.
pelo que eu vi no site, né, no amazonunderworld.org, as reportagens iam sendo liberadas aos poucos. Eu acredito que isso também ajude, não? A pouco ir mostrando para as pessoas e sempre gerar um buzz. Isso fez parte um pouco da estratégia, um pouco não, né? Foi definido assim, justamente para você. E assim, as histórias, elas são longas, né, de ler e tal, então a gente precisava trabalhar, eu queria trabalhar cada uma com sua devida atenção. Teve também uma questão de que, por exemplo, uma história que esteja na fronteira do Peru-Colômbia pode não interessar tanto ao público do Brasil. Então, a gente também tentou, nessa escalonamento de publicação, meio que equilibrar para não ter, tipo assim, um monte de história do Brasil e depois passar para outro canto. Então, a gente fazia tentamos fazer isso ao mesmo tempo em que tinha que ter uma lógica narrativa, mas poder trabalhar esse conteúdo em cada semana. É, é, Teve uma outra pergunta que você fez que agora eu esqueci. Mas sim, teve o escalonamento. Ah, sim, a parte da. Você perguntou das redes? Como foi que você perguntou? Comentei que vocês deram uma vida própria, né, ao projeto. Teve um Instagram que criaram ao projeto. Ah, sim, isso. Isso foi uma decisão também baseado no nosso desejo de continuar o projeto, né? Se fosse um projeto que, tipo, a gente faz também, né? Às vezes nos nossos meios, que ele tem começo, meio e fim, e que ele não tem uma vida mais longa, ou não desejamos para ele uma vida mais longa, ele acaba ali. Eu acho que não faria sentido, não faz sentido você fazer redes, né? Porque todos aqui que trabalhamos com veículos e com jornalismo sabemos o quanto é difícil você gerar engajamento numa rede nova, né? O fato também, como o Bran falou, da gente desse projeto ser uma aliança, ele ajuda, né? Enfim, eu acho que ele tem muitos elementos que fazem, que justificam a gente criar uma rede, né? A gente criar, desculpa, a rede própria do projeto, né? Esse projeto ele continuará sendo uma aliança, porque é dessa forma que ele faz sentido, mas como eu falei antes, por exemplo, o La Liga pode querer dar uma ênfase nas redes deles para uma determinada matéria, que de repente para a Infamazônia, como aquilo não é muito Brasil e tudo mais, vai ficar um pouco mais, pode não interessar muito ao público da Infamazônia. Então a gente vai com isso nas redes do projeto, é, a gente consegue trabalhar tudo e direcionar, enfim. É, uma outra coisa em relação ao alcance é, é o fato dele ser em três idiomas, né? Existe uma razão para isso, espanhol e português é natural em compreender por que ele é espanhol e português, e o inglês ele é importante pela internacionalização, né? Ele é estratégico, né, para que o projeto seja compreendido mundo afora, né, e não fique só é, aqui no nosso continente. Maravilha. A Amanda, ela publicou uma pergunta agora no protocolo de segurança. Vocês tinham algum tópico sobre as fontes ou de proteção de denunciantes? Bom, as fontes é, a preocupação com as fontes é sempre até maior do que com a gente, né? Acho que o Bran pode falar um pouco mais, mas a gente tomou determinados cuidados com algumas fontes que eram extremamente delicadas e vulneráveis, até de entrevistá-las em locais neutros, que não fossem locais delas, onde fosse arriscado para elas serem vistas com jornalistas, e, e digamos que o Bran não é uma pessoa exatamente disfarçável, assim, né? Além dele ser louro e tudo mais, ser claramente não ser uma pessoa amazônica, ele mede 1,90 m de altura, o que não dá para ver na TV, na tela, mas enfim. Então, assim, a questão da segurança das fontes é fundamental e até para elas poderem falar com tranquilidade. Então, é um pouco isso. Isso não está assim. O protocolo de segurança ele
ele é abrangente, né? Então as fontes ela é o primeiro ponto ali, né? Que quizás para agregar, porque veo que también por el tema de whistleblowers, em, no tenemos una plataforma de, por ejemplo, de information dropping de manera segura, anónima. No tenemos esa infraestructura. No obstante, son cosas. Yo he trabajado mucho con el Centro Pulitzer y ellos sí tienen páginas especiales donde se puede compartir archivos de manera anónima, masiva y segura y encriptado. Entonces, sabemos que por la buena relación con Pulitzer, que siempre podemos contar con ellos cuando requeremos de este tipo de herramientas. Pessoal, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat que não tenha sido respondida e a gente também bateu certinho o horário. Eu queria só para a gente encerrar, além de agradecer de novo o tempo de vocês e parabenizar pelo trabalho, eu queria tirar uma dúvida que eu tenho, para a gente concluir essa grande conversa. Quais são as soluções para isso, para tudo que a gente viu ao longo desse projeto? Pensando num formato que mostra problemas, dados e eventualmente aponta soluções e desafios para a região, se é que há alguma solução. Bueno, nosotros que sí estamos articulando con gobiernos nacionales, ONU, Unión Europea, no podemos llegar con el mensaje que no hay solución y que la Amazonía se perdió, aunque a veces yo tengo dudas. Pero esto, no, esto sería un autogol. Entonces nosotros nos enfocamos mucho a la cooperación entre estados en términos de law enforcement, ¿no? De operativos policiales, donde debe haber mayor intercambio de información, operaciones conjuntas. Si hay un río fronteriza y ataques en Brasil, pero no en Colombia, los mineros cruzan a Colombia, aprovechan de la frontera. Entonces, tiene que tener una estrategia de manera conjunta. Pero hay una razón por qué hay ausencia estatal en la Amazonía. La Amazonía es demasiado grande y es muy costoso tener presencia. Y yo a veces creo que es mejor que no hay presencia estatal por todos los lados, porque presencia estatal significa carreteras, industrias y impactos. Más bien tenemos que mirar al capital social que existe en la Amazonía, que son las comunidades amazónicas. Hay investigaciones de la ONU que dicen que hay 80% menos deforestación en territorios indígenas colectivos. La titulación de tierras es muy importante y ayudar a comunidades amazónicas a monitorear a sus propias tierras, drones, GPS, guardias indígenas. Pero no podemos esperar que indígenas confrontan actores armados en su territorio. El Estado tiene que ayudar cuando hay invasiones de garimpeiros, de narcos, ¿no? Es muy importante, pero a veces hay tanto corrupción que no podemos confiar al Estado. Combatir la corrupción es clave y también hay que hacerlo de manera transfronteriza. Igual entendemos que hay una responsabilidad mundial para la criminalidad a la Amazonía, porque ¿dónde va la cocaína? ¿Dónde va el oro, la madera y el tráfico de fauna? Necesitamos cadenas más transparentes, limpias y acciones para presionar a los compradores internacionales para que no compren productos de, por ejemplo, zonas de la Amazonía ilegalmente deforestadas. La Unión Europea está trabajando en una legislación que puede ser más ambiciosa, pero existen pasos importantes. Entonces, mientras tanto, nos enfocamos en las recomendaciones, pero también es muy importante prepararnos para mitigar el cambio climático, porque no podemos rescatar la Amazonía como está ahora. Va a haber más deforestación, proceso de desertificación, y la Amazonía tiene 50 millones de personas. Va a haber una migración rural, urbana o refugiados que salen de la Amazonía. Y esto va a ser un hecho, entonces tenemos que prepararnos también para poder mitigar estos impactos en el futuro. Sensacional, Só Bruno. para acrescentar nessa última fala do Bran, uma coisa que eu acho que o nosso projeto a gente tentou muito botar ênfase é que todas as histórias delas estão em cima, óbvio, né, marcam os danos ambientais e tudo mais, mas muito em cima também do dano social, né? Acho que se fala muito do ponto de não retorno climático, né, ambiental na Amazônia,
Mas existe isso, é muito claro, trabalhando o tema, um ponto de não retorno social, né? Que é um pouco isso que o Bran falou, de que essa população vai migrar, essas coisas vão acontecer, a gente precisa ter um plano para isso. Sensacional o trabalho de vocês. Obrigado, Juan. Obrigado, Bran, pelo tempo e pelo trabalho. Incrível. Bueno, gracias Obrigado, Mauricio gente. por siempre tomarnos en cuenta y invitarnos en tu espacio al día de hoy. Muy agradecidos. Obrigado, gente. Muito obrigado a todo Bom mundo dia, também que boa tarde. participou. Eu vou depois liberar isso no YouTube, para quem quiser assistir de novo ou para as pessoas que não tiveram oportunidade de assistir ao vivo. Tá bom? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Abraço.